também, pessoal, não poderia deixar de citar, né? Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios uma pessoa muito especial, né? Que é a nossa querida amiga, nossa querida parceira. Fala o nome dela que eu não dou conta. Laritza! Laritza Oliveira. Boa tarde, Laritza. Tudo bem? Boa tarde, Alex. Paz do Senhor a todos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo. Ah, que bom então. Já a Laritza vai estar aqui participando aqui do nosso programa aqui através do seu livro, né? Que ela está lançando um livro. Ela é escritora, né? Para quem não sabe, ela é escritora. Já ela vai estar apresentando o trabalho dela. Edu, vamos de música? Vamos de música, mas que dia que é hoje? Tá esquecendo de falar do dia. Nós temos um dia. É verdade. Você sabia que hoje é dia 27 de fevereiro, dia de quê, Edu? Hoje é o Dia Nacional do Livro Didático. Dia do Livro Didático, nós trouxemos uma escritora. Então, você como é que as coisas encaixam, né? Encaixaram bem mesmo. E hoje, pessoal, recebendo aqui nos nossos estúdios, né? É uma grande honra, né? Uma satisfação pra gente estar recebendo a escritora Laritza Oliveira. Isso mesmo, ela hoje estará lançando o seu livro ali no Capim Dourado a partir das 18 horas. O título do livro é O Garoto ao Lado. Boa tarde, Laritza. Como vai? Tudo bem mais uma vez? Boa tarde, Alex. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todo mundo aqui. Boa tarde, ouvintes. Estou bem, e você? Tudo tranquilo. O lançamento do livro é hoje? É hoje, graças a Deus é hoje, depois de 2 meses. Como é que tá o coração? Eu tô mantendo tranquilo, tô entregando na mão de Deus, né? Porque graças a Deus essa noite foi a noite que durante a semana eu não estava dormindo direito. E essa noite eu falei, Senhor, eu preciso dormir. E aí eu consegui dormir, eu nunca dormi tão bem na minha vida. E tá tranquila. 18 horas no Capim Dourado, né? Isso. Mas e aí? Uma coisa que me deixou impressionado, assim, quando eu fiquei sabendo do lançamento do livro, é como uma pessoa tão jovem pode já estar lançando o seu 4º livro. 4º livro? É o 4º livro da Laritza Oliveira. Eu não sabia Oliveira. dessa não, gente. Pois é. E aí eu queria que você falasse pra gente como foi esse início, o que te motivou a começar a escrever, por que você entrou nesse caminho? Na verdade, assim, tem lá até na minha biografia que são 4 livros, mas na verdade eu já escrevi 4 e esse na verdade é o primeiro que eu tô lançando, né? Mas tenho 4 escritos prontos e tenho outros também que estão em andamento. E o que na verdade me fez começar a escrever foi porque desde pequena minha mãe, na verdade, ela que me ensinou a ler, escrever. E ela sempre me deu muito exemplo de estar sempre lendo livro pra mim, sempre estar ali. E aí, uma vez, a gente estava na escola, eu estava na 3ª série, a professora fez um trabalho com a gente para fazer um conto. E a partir desse conto eu comecei a ter vontade de escrever mais, né? Ou seja, uma tarefa, que era uma obrigação, acabou se tornando algo que eu vi que era algo que eu gostava de fazer. E desde então eu ia escrevendo, só que nunca acabava dando em nada. E aí um dia, quando eu tinha acho que uns 12 anos, foi quando eu escrevi meu primeiro livro, assim, que eu terminei. E aí eu vi que isso eu poderia levar pra minha vida e até acabar sendo não só um hobby na minha vida, mas acabar sendo também uma profissão, o começo de uma profissão. Então, eu comecei desde cedo, assim, eu falo assim que se eu for contar todos os anos que eu já venho escrevendo, então eu já tenho uns bons 8 anos por aí escrevendo já. Então... Começou bem cedo, né? Eu comecei cedo. É igual esses artistas que são, assim, revelação muito cedo, é porque eles também começam cedo, né? Se interessaram cedo. Né? E a escrita veio pra mim muito cedo, né? Desde sempre eu tava escrevendo. Esse livro que você tá lançando hoje, O Garoto ao Lado, você lançou 3 livros anteriores a esse. Não sei, escrevi. Escreveu, né? Escreveu 3 livros anteriores a esse. Tem muita diferença desses 3 livros para esse que você vai lançar hoje? Tem, muita. Eu falo assim que nenhum escritor pode comparar a escrita de um mês atrás com a atual. E da mesma forma que daqui a uns anos, quando eu escrever outros, eu vou comparar O Garoto ao Lado ao outro que eu escrever futuramente. Não vai ser a mesma coisa, né? Tem relação, segue um padrão, né? A gente vai amadurecendo, a nossa escrita vai amadurecendo ao longo do tempo. Tanto que quando eu terminei meu primeiro livro com 12 anos, que eu falei assim, nossa, eu achava o máximo ter acabado de escrever ele com 12 anos. Mas quando eu olho para aquele livro que eu escrevi lá, eu falo, gente, tem tanta coisa que hoje eu não faria desse jeito, entendeu? Então, hoje esse O Garoto ao Lado, para mim, eu acho que foi onde eu encontrei o meu ponto, mas ainda precisa amadurecer isso.
Ainda precisa amadurecer o modo que eu escrevo, o modo que eu desenvolvo os fatos durante o livro. E, então eu acho que é muito diferente mesmo. Certo. E esses outros 3 livros, você não publicou ele em forma de livros, mas você colocou ele disponível em algum lugar, internet, blogs? Não, ainda não. Eles são secretos. Eles são secretos. São escritos ainda. secretos. Aqueles que você vai guardar para no finalzinho eles valerem 3 bilhões. Não, na verdade, esses outros projetos eu acabei deixando um pouquinho de lado por enquanto ainda, estão prontos lá, mas estou deixando de lado um pouco por conta do pedido de alguns leitores que já leram esse O Garoto ao Lado e estão pedindo continuação. Então, assim que eu terminei O Garoto ao Lado, eu estava já revendo esses outros que eu tinha escrito. Mas aí as pessoas começaram a mandar mensagem para mim, que já tinham lido O Garoto ao Lado, assim que foi lançado, comprou. E aí pediram para mim continuação e agora eu estou trabalhando, na verdade, na continuação. Amém. Então vamos ter mais. Daqui a pouquinho nós vamos voltar e nós vamos falar mais sobre o livro O Garoto ao Lado. Escritora prodígio, né? Uma jovem escritora aqui. Do livro O Garoto ao Lado. Só da pitadinha que nós recebemos no capítulo anterior, eu já fiquei curioso. Eu queria saber quem é o Garoto ao Lado, Larissa. Então, basicamente, o Garoto ao Lado, na verdade, é o Nicolas, que é o garoto que a Alice, ela conhece, né, na sala dela. Não é muito segredo, porque logo no primeiro capítulo a gente já fica mais sabendo mais ou menos. E a Alice, ela é uma garota de quase 18 anos, ela tá no 3º ano. Ela resolve, no momento, assim, de escolha, de escolhas cruciais para a vida dela, criar a independência dela e vir morar sozinha aqui em Palmas. E aí, quando ela chega, logo no primeiro capítulo a gente já vai percebendo que a Alice tem questões da vida dela, do passado dela, que acabam interferindo até no relacionamento dela, nos relacionamentos pessoais dela, assim, com pessoas, de fazer novas amizades, ou até de se interessar por pessoas na questão amorosa, né, mesmo. E aí, um dia ela vê esse garoto ao lado, que é o Nicolas, no caso, e percebe que ele tem, assim, hábitos diferentes dos outros. Só que isso ela tenta lutar contra, e ela não quer, por conta das questões do passado dela. E aí, um certo dia, uma professora dela chega, junto com uma professora de sociologia, cria um projeto chamado O Que Sei do Meu Próximo. E nesse projeto, a pessoa tem que sair com um colega, são duplas, e para conhecer realmente o outro. E acaba que o parceiro da Alice é o Nicolas, e ela vai ter que passar durante um mês se encontrando com ele, sabendo coisas sobre ele, conhecendo realmente ele. Ah, então eu entendi. Então é um romance, o livro ele é um romance, né? Sim, é um romance. Mas ele não só por ser um romance, ele também não só trata apenas do romance, ele vai tratando também das questões sim, claro. Psicológicas da Alice. Trata também, igual o Eduardo me perguntou, né, se era cristão, ele também trata de assuntos cristãos dentro do livro, né? Dentro dos conflitos da Alice, juventude, né? Um dos conflitos da Alice é realmente por essa questão, né? Exatamente. É o que muitos jovens vivem, né, na verdade. Muitos é uma jovens. coisa bem real. E às vezes não dá conta de lidar, né, com isso. Como eu falei, a Alice está numa idade de escolhas cruciais para a vida dela, então ela tá ali em conflito, né? E no meio desse conflito ela resolve sair de dentro da casa do pai e da mãe e viver sozinha, né? Eu tô muito curioso para ver esse livro, para ler esse livro, né? Só ver não vai adiantar nada. Eu vou ler esse livro. E para encerrar, Larissa, eu sempre tenho essa dúvida quando pessoas que escreveram livros, de onde que veio a inspiração, a história? Você é um conflito que você conviveu com alguma coisa parecida? Você viu isso de longe? Como que foi? Na verdade, quando eu comecei a escrever O Garoto ao Lado, ele era apenas um conto, né? E como alguns de vocês sabem, eu me mudei pra Palmas e tal. E eu sempre quis fazer um livro que se passasse no Brasil. Assim, que fosse numa cidade que eu estivesse morando. E eu me encantei tanto por Palmas que eu quis fazer um livro aqui em Palmas. E eu comecei a perceber também, assim, eu estava ano passado no 2º ano, né? Vendo questões do ano, já pensando no ano seguinte, assim, né? Pensando como é que funciona o cérebro, assim, a mente de quem está no 3º ano. Quais são os conflitos? Então, foi isso que me motivou a começar a escrever como se fosse um conto. Mas algumas pessoas leram e pediram e falaram assim, não, você tem que transformar isso em um livro.
E aí me deu um start e eu comecei a escrever e foi fluindo. Você hoje está no 3º ano do ensino médio. Sim, mas o livro foi escrito ano passado. No ano passado. É. E você, ano que vem, vai fazer faculdade e vai fazer letras. Na verdade, eu ainda não Estou sei. prevendo. Eu ainda não sei, é uma das opções. Mas, na verdade, ano que vem eu vou fazer intercâmbio e tal. Até porque eu também sempre quis conhecer o mundo, assim. Aí, ano que vem eu vou fazer intercâmbio e aí depois eu vou decidir minha faculdade. Você tem a intenção de viver de literatura, de viver como escritora? Sim, se eu pudesse, seria meu sonho viver de literatura, viver para escrever e para ler livros em casa mesmo. Minha meta de vida é essa. É isso aí, essa é a Laritza Oliveira, né? Hoje às 18 horas. 18 horas, daqui a pouco eu tô indo pra lá. Acabou aqui, eu tô indo pro Capim Ela Dourado. vai estar lá lançando o seu livro, O Garoto ao Lado. Laritza, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Saindo daqui a gente vai lá, não vai? Vamos lá, uai. Muito obrigado pela sua participação. Olha, chegou um recadinho aqui pra Laritza. A mãe dela tá lá em Minas Gerais, na Lá Terra em Boa. Guaxupé? É Guaxupé? Guaxupé. Terra Boa, terra do café. Terra do Ela café. tá mandando um recadinho pra Laritza, tá dizendo assim: Laritza, um grande abraço, filha, eu te amo. Eu te amo. Italiano. É isso aí. Eu te Um amo. abraço, Eu te voglio mãe. bene. Um abraço, mãe, te amo também. Muito obrigada por me ensinar a ler e escrever, mãe. Olha, a família toda tá participando. A tia da Laritza também, tia Flávia. E se for colocar a família todinha? Meu Deus. Ela tá mandando um abraço também pra você, viu, Laritza? E um abraço a todo mundo, a minha tia, a toda a minha família, viu? Vocês são muito importantes pra mim, eu amo todos vocês.